Olá, vamos dar prosseguimento ao golpe de 64, falando hoje sobre os governos militares. De 1964 a 1985, o Brasil vai ser governado por 5 generais: Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo, que foi o último deles. Então, esses generais, eles passam a ser eleitos pelo Congresso Nacional, de forma indireta. Esses generais, na verdade, o Congresso Nacional só confirmava os nomes que eram levados para serem votados para se tornarem presidentes. Eles só confirmavam. Quem decidia, na verdade, era o comando militar. Né? Seria, na verdade, a Escola Superior de Guerra. Todos os generais que governaram o Brasil de 1964 a 85, eles eram indicados pela Escola Superior de Guerra e confirmado através de uma votação indireta pelo Congresso Nacional. Em 1964, as Forças Armadas assumem o controle do país e passaram a decidir quem ocuparia o cargo de presidente da República. O regime militar durou até 1985 e, nesse período, 5 generais ocuparam a presidência. Então, ainda tem cidadão hoje no Brasil que diz que não houve golpe militar e que não houve ditadura militar. Então, o que é isso? Um período que vai de 21 anos, né, aonde o governo federal, o presidente da República seria um general da Força Armada, indicado pela Escola Superior de Guerra, eleito de forma indireta, sem a participação popular. Isso é uma ditadura, né? O conceito bem claro de que seria o que era uma ditadura. Então, os militares no poder, com a deposição de Jango, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, ocupou provisoriamente o cargo de presidente. Mas o poder estava, de fato, com os militares. Então, o Ranieri só fez um processo de transitório, né? Então, a partir de 1964, o Brasil seria governado pelos atos institucionais. AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, AI-6, AI-7 e embora. Teve mais de 30 atos institucionais. O mais conhecido é o AI-5 do governo Médici, porque é considerado o mais opressor, o auge da ditadura militar. Então vamos ver o AI-1, que foi logo após o golpe. Editado em 9 de abril, deu ao Executivo o direito de cassar mandatos, suspender direitos políticos e modificar a Constituição. Também definiu eleições indiretas para a escolha do presidente. Veja bem que os atos institucionais é como uma mão que vai fechando aos poucos, né? Em que o momento que ela fecha mais é justamente no AI-5, que foi o ato considerado mais arbitrário, o ato institucional. Então, já se percebe no AI-5, né, que o Poder Executivo tem o direito de cassar mandatos. Imagine quantas pessoas perderam seus mandatos com o golpe militar. Deputados que foram eleitos democraticamente pelo povo, muitos vão perder. Suspender direitos políticos, quantas pessoas perderam os direitos políticos no AI-1? E modificar até a Constituição. Também definiu eleições indiretas para a escolha do presidente da República. A partir de 1964 até 85, a escolha seria de forma indireta.
né? Como vai ser? O primeiro presidente após a ditadura militar, que foi Tancredo Neves, ele foi eleito de forma indireta, não foi direta, tá? E nós vamos ver que começa um processo de fechamento político a partir do AI-1. As eleições para presidente. No dia 11 de abril, o Congresso Nacional, sob a pressão dos militares, elegeu para a presidência da República o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que é o nome de uma rua de Belém, né? Então, o Castelo Branco governou de 64 a 67. Vamos ver o que foi que mais importante, pode-se dizer, que pode ser cobrado no Enem, por exemplo, né, do governo Castelo Branco. O governo foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos foi a primeira nação a reconhecer o governo do Castelo Branco, que mostra que o grande articulador externo do golpe de 64 foi os Estados Unidos. E contou com o apoio de grandes empresários brasileiros. A direita conservadora, como eu já falei, representada pela UDN, pelos interesses capitalistas burgueses do Brasil, aliada aos interesses americanos, foram os grandes articuladores do golpe. E empresas multinacionais. Eita, confirma os interesses americanos, não só no Brasil, mas em toda a América Central, na América Latina. Os Estados Unidos vai adotar uma política do tio Sam, né, que é o ícone da política externa dos Estados Unidos, que é golpes militares, né, em toda a América Latina. No Brasil, né, na Argentina, no Chile, tá? Então vamos lá. Lógico que em datas diferentes. Esse apoio foi dado em razão da doutrina de segurança nacional elaborada pela Escola Superior de Guerra. Então se elaborou, eu digo não que a doutrina de segurança nacional ela é desde a época do Vargas, do Estado Novo. O que é a doutrina da segurança nacional? É a ideia de que o Brasil estava em perigo pelo avanço do comunismo da esquerda, né? E que havia uma necessidade de se plantar um regime de fechamento político com o objetivo de promover a segurança da democracia. Quer dizer, no Brasil se dá um golpe com o apoio das classes dominantes da classe média, cujo discurso foi proteger a democracia. É uma contradição, né? Dar um golpe antidemocrático para proteger a democracia, né? Então, começa um período de início de repressão. Logo no início do seu governo, Castelo Branco tomou medidas com o objetivo de alinhar aos Estados Unidos, de reprimir os movimentos democráticos ou socialistas. São exemplos dessa medida. Olha aí o que o Castelo Branco faz logo no início. O fechamento da União Nacional dos Estudantes, da UNI. A UNI existe até hoje, está sendo perseguida pelo governo atual, né? Intervenção na UNI, nas universidades. A UNI é uma instituição estudantil que lutava pelos direitos estudantis. Castelo Branco fecha a UNI, né? A cassação de mandatos e suspensão dos direitos políticos. Olha a ditadura se consolidando, né? Suspensão de mandatos, dos direitos políticos. O rompimento das relações diplomáticas com Cuba, que segundo a ideia é que o Brasil passava por um perigo vermelho, com a possibilidade de implantar uma ditadura ao modelo de Cuba, que eu já falei em momentos anteriores, que isso, de certa forma, era uma utopia. Era mais um álibi criado pela essa direita conservadora para dar o golpe de Estado de 1964. Né? Muitos países aderiram a esse bloqueio continental.
Cuba às vezes é acusada de miséria, né? Que Cuba passa por miséria em virtude da incompetência dos governos socialistas, em parte, mas uma grande parte é também porque Cuba ela vem sofrendo um isolamento dentro do contexto americano, né, das relações diplomáticas com outros países e comerciais, que tendo por trás os Estados Unidos, né? Cuba vai ser expulsa da OEA, vai sofrer sanções políticas dos Estados Unidos, e o resultado disso é a miséria no país. A extinção da lei de arremessas de lucro, né? Então, acaba com aquela lei que proibia as remessas de lucro para o exterior, que foi uma das causas da pressão que Vargas sofreu no último governo dele, no segundo governo dele, né? Que proibia, Vargas assina um documento que proibia as remessas de lucro para o exterior. E isso prejudicava os interesses de empresas americanas, principalmente. O que é que o Castelo Branco faz? Faz o inverso. É abrir as nossas economias para os interesses americanos. Em 1965 foram realizadas eleições para os governos estaduais. E as oposições ao regime militar conseguiram significativa vitória. O governo federal decidiu, então, tomar novas medidas repressoras. Então, em 65, houve eleições estaduais para os governos estaduais. E os partidos de oposição ao governo, geralmente de esquerda, tiveram uma boa votação. A alternativa, qual foi? A elaboração do ato institucional número 2, né? Que conferiu mais poderes ao presidente para caçar mandatos e direitos políticos, e extinguiu todos os partidos, criando apenas 2. Olha lá o processo de fechamento gradual. Acaba com o pluripartidarismo no Brasil e cria-se 2 siglas, Arena e MDB. Arena, Aliança Renovadora Nacional, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Na verdade, era o farinha do mesmo saco, né? O MDB, que depois vai se transformar em PMDB, ele vai fazer um papel simbólico de que ele faria uma oposição à ditadura, que na verdade era só para dar a ideia que existia uma oposição no Brasil e que na verdade essa oposição ela era muito comprometida com os interesses do governo, né? Então cria-se a Aliança Renovadora Nacional, era um partido que apoiava o governo, isso assim de forma clara, e o Movimento Democrático Brasileiro era o partido da oposição, porém uma oposição dentro dos limites considerados aceitáveis. Então não era oposição, porque a oposição ela não tem limites para fazer oposição. Ser oposição, a oposição ela não existe no meio termo, ela tem que ser completa. Então ele fazia um jogo de teatro, porque ele aceitava o jogo, né, o jogo político da época. Aí está aqui, os finados, eu digo os partidos que se extinguiram, o PSDB, o PTB, a UDN que apoiou o golpe, né? O PSP, o PDC, o MTR, o PTN, o PST, o PSB, o PRP, o PR, o PL e o PRT. Foram extintos. Acabou o pluripartidarismo no Brasil. E implanta a famosa Lei de Segurança Nacional. A lei foi criada para enquadrar como inimigos da pátria aqueles que se opõem ao governo militar, né? Essa Lei de Segurança Nacional vai ser responsável pela morte de muita gente, pelo desaparecimento de muita gente. Tipo assim, durante o AI-5, se tu fosse considerado subversivo contra o regime e tu morasse num prédio, se tu ia preso e o teu vizinho ia preso pelo fato dele ser somente seu vizinho. Muitas vezes ele não era nem contrário
ao regime, mas ele era preso porque ele era vizinho de um opositor ao governo. Então, ele era enquadrado na Lei de Segurança Nacional. O AI-3 estabeleceu o fim das eleições diretas para governadores. Olha o fechamento. Isso como resultado das eleições de 1965, onde a oposição ganhou, né, elegeu muitos governadores ou opositores. A partir daí, os governadores seriam indicados pelo governo federal. Prefeitos de capitais considerados importantes e cidades consideradas áreas de segurança nacional. Por exemplo, o ex-território federal do Amapá, de Roraima, os governadores e prefeitos de lá eram indicados pelo governo federal na época da ditadura. Tá? Por quê? Porque o ex-território e hoje estado do Amapá, por exemplo, ele era uma área considerada de segurança nacional porque ficava na fronteira da Guiana Francesa. Né? Daí, todos os prefeitos e governadores seriam indicados pelo governo federal. O AI-4 deu poderes ao Executivo para produzir uma nova Constituição, que incorporou os atos institucionais, tornando permanente. Quer dizer, os atos institucionais eram medidas provisórias e que, a partir do AI-4, eles se tornam os atos institucionais artigos da Constituição, interferindo na própria Constituição. Tá? Permanente, não provisório. A Constituição de 1967, que na verdade foi uma emenda constitucional, tinha como objetivo fortalecer o poder executivo em detrimento do legislativo e judiciário, quer dizer, a centralização do poder, né? A ditadura sendo colocada em prática com a AI-4, né? Preparando o caminho do fechamento total. Castelo Branco morre, né? E o Comando Militar, em 1967, elege Corte Silva, que governa de 67, que é o segundo presidente, a 1969. Tá? Vamos ver o que aconteceu de importante, que está ligado à ditadura, o governo de Costa e Silva. Né? O Marechal Arthur da Costa e Silva. A escolha foi referendada pelos membros da Arena no Congresso. Como protesto, os membros do MDB retiraram-se da votação. Então ele é eleito. Né? Cresce a oposição durante o governo Costa e Silva. Em contrapartida, cresce também a repressão. Aumentaram as manifestações contrárias à ditadura. Os estudantes se organizaram em passeata, né, protestando contra o fechamento da Uni, principalmente. Os operários organizaram greves contra o arrojo salarial. Os políticos de oposição também atacaram a violência da ditadura. E ocorre a famosa passeata dos 100 mil, desculpa. Isso é uma foto da época, onde 100 mil pessoas no Rio de Janeiro saíram às ruas em protesto contra a política repressiva do governo. Cuidado com essa passeata. Essa passeata é considerada a grande passeata no início do governo militar em oposição ao regime. Tais passeatas foram desencadeadas pelo assassinato do estudante Edson Luiz pela polícia. A morte desse estudante num restaurante desencadeou a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Lá, após o golpe, houve não confundir com a passeata Deus, Pátria e Família, logo no início, em 1962. A passeata Deus, Pátria e Família era favorável à ditadura, feita pelas classes médias urbanas, pela burguesia, pela Igreja Católica, tá? Conservadora, o lado conservador da Igreja Católica.
Porque quando se fala Igreja Católica, tem o lado conservador e o lado progressista, que era contrária. Dom Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, representava essa ala progressista. Tá? Dom Helder Câmara, em Pernambuco também, né? Também era considerado progressista. Grandes homens de Deus e grandes opositores à tortura e grandes lutadores pela democracia e pelo humanismo em nosso território. Tá? Vamos lá. Então, para que o AI-5, que foi o pior de todos os atos, fosse editado, houve um discurso do deputado Márcio Moreira Alves. Está aí ele discursando. No Congresso, o deputado Márcio Moreira, do MDB, fez um discurso contra a repressão militar e propôs à população um boicote à parada de 7 de setembro, que ninguém fosse para a parada de 7 de setembro. Isso foi o suficiente, deu todo o motivo para que fosse elaborado o famoso AI-5. Aqui tem um trecho do discurso do Márcio Moreira Alves. Vem aí os 7 de setembro. Os militares procuram explorar o patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que o país se conscientizasse que a presença de seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam nas ruas. Portanto, que cada um boicotasse esse desfile. Esse boicote pode passar também às moças que dançam com os cadetes e namoram os jovens oficiais. Ponto. Isso aí foi o discurso do Márcio Moreira. Foi o suficiente que os militares reagissem e fizessem o fechamento do Congresso Nacional. Olha uma foto, né, do Congresso Nacional. Os militares exigiriam que o deputado Márcio Moreira fosse processado. Como a Câmara negou a autorização para o processo, o Congresso Nacional fechado. Olha, a maior instituição que representava as nossas leis, né, o Poder Legislativo, é fechado. E é implantado o ato institucional número 5. Nesse contexto de reação, os militares decretam o AI-5, o mais terrível instrumento de repressão do regime militar. Vejamos algumas de suas medidas. Censura dos meios de comunicação. Ixi! Televisão, teatro, jornal, revista, livros. Se eu cheguei a ver, eu ainda era criança, nasci em 62, mas eu me lembro ali pelos anos 70, 69, 68, a gente estava assistindo televisão, qualquer programa, qualquer filme, qualquer novela que fosse passar, tinha que ter, primeiro aparecia a imagem de um documento da Polícia Federal, que estava escrito Censura Federal. Aí vinha, este programa foi liberado pela Censura Federal. Tá? Então, o que acontecia? Se tu fosse um escritor, o teu livro tinha que passar primeiro pela censura. Se eles não liberassem, o seu livro não seria publicado. Uma música, por exemplo. Chico Buarque foi fantástico em fazer músicas, né? Fazer músicas que driblavam a censura. Ele usava muito a linguagem metafórica, né? Ele chegou até mudar o seu nome para Joãozinho, porque se ele chegasse na censura, eles viam logo de longe. Chico Buarque, eles nem liam, eles nem escutavam a música, eles censuravam. Não só ele, mas outros músicos. Estou dando o exemplo, Chico Buarque. Você pode fazer uma pesquisa na internet, música de protesto, Chico Buarque, e ler a letra, vão ver a letra.
Elas são críticas de forma direta ou indireta ao regime militar. Podia cassar mandatos, suspender direitos políticos por 10 anos, afastar ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Fechar o Congresso Nacional, Assembleias Municipais e Estaduais, suspender os direitos de habeas corpus. Então, olha lá, fechamento total. Foi um momento de maior fechamento político, de censura, de repressão, de morte, de tortura, de assassinato, de estupro, de tudo que você possa imaginar feita contra as pessoas consideradas contra o regime. Isso sobrava até para quem não era contra o regime. Em Belo Horizonte, durante o AI-5, era muito comum o carro do Exército levar mendigos para os quartéis para serem dadas aulas de prática de tortura por agentes que vinham dos Estados Unidos, né? Para os oficiais do Exército. Em meio à Guerra Civil, o governo enfrentava uma crise política. Não chegou a ter uma guerra civil, né? Isso é mais colocação, tá? Mas uma instabilidade civil que o Brasil começa a sofrer. Os opositores indo para a rua, sendo presos, espancados, e o regime querendo se consolidar de qualquer forma. Em 1969, Costa Silva se retirou da presidência por motivo de saúde. Em seu lugar, deveria assumir o governo de Pedro Aleixo. Porém, o comando das Forças Armadas impediu a posse de Aleixo e nomeou para o cargo uma junta de ministros militares. Após intenso debate entre a linha dura e a Sorbonne, professor, o que é linha dura? Júlio, o que é linha dura? A linha dura, já o próprio termo já diz, eram militares que eram favoráveis ao total fechamento, era a ala mais radical do golpe. E a linha de Sorbonne foram militares que foram estudar em Sorbonne, em Paris, que eram mais intelectualizados, que não eram favoráveis a uma democracia, a uma ditadura no termo completo da palavra. Eles achavam que o Brasil deveria passar por um processo de reorganização econômica e institucional e depois promover uma eleição para a volta dos civis. Eles eram mais flexíveis, né? O general Emílio Garrastazu Médici foi indicado para o cargo. Tá aí, esse cidadão que vai governar de 1969 a 74. Olha como ficou conhecido o período que ele governou. Anos de chumbo. Anos de chumbo. Anos de chumbo. Não preciso explicar mais, né? Anos de chumbo. Foi o auge da ditadura. O governo Médici, período conhecido como anos de chumbo. O poder ditatorial e a violência contra a oposição foram ainda maiores. Tá? Então, aqui nós vamos ficar até o governo Médici, ok? Na próxima fala eu vou dar continuidade e vamos fechar esses presidentes do governo militar, tá? E lá mais para frente vamos falar da questão da cultura do governo militar, tá? Muito obrigado.